Olá pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula de ciências vai ser para iniciar um novo capítulo do nosso módulo, tá certo? E esse capítulo ele fala sobre a movimentação, a sustentação e a proteção do nosso corpo. Vamos imaginar crianças brincando no pátio da nossa escola mesmo. Então, o que é que permite que elas realizem todos aqueles movimentos de correr, de pular, de subir, de descer? É exatamente sobre isso que nós vamos estudar, tá bem? Mas antes, eu queria retomar com vocês uma questão da página 59 que foi feita naquela correção do dia 13/4, segunda-feira. Então, a questão pedia para vocês apresentarem 2 exemplos em que os invertebrados podem prejudicar a saúde humana. E aquele dia, tia colocou exemplos de animais que podem prejudicar a saúde humana. Mas a questão não pede isso, a questão pede de que forma eles podem prejudicar. A resposta correta é essa. Alguns invertebrados podem causar doenças nas pessoas, que é o caso dos vermes. Podem ser peçonhentos, como as aranhas e os escorpiões, ou transmitir alguma doença. Lembrando que é a minoria dos invertebrados que podem trazer prejuízos à nossa saúde, está bem? Então, pega lá o módulo, retoma essa questão, corrige, tá certo? Para ficar aí com a resposta ok. Agora sim, nós vamos para a nossa aula, falando sobre a movimentação, a sustentação e a proteção do nosso corpo. Então, as pessoas, de forma geral, né, elas conseguem realizar movimentos como balançar a cabeça, mexer os braços, não é? Subir, descer. E quais são as estruturas corporais que permitem nós realizarmos esses movimentos? Então, quando a gente pensa nesse tipo de assunto, a gente lembra logo de ossos e músculos. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar. A aula de hoje vai ser sobre os ossos, tá? Posteriormente, falaremos sobre os músculos. Então, eu vou iniciar falando sobre o esqueleto externo ou exoesqueleto. A tia já falou que as estruturas de sustentação dos animais são chamadas de esqueleto. Então, esqueleto externo ou exoesqueleto é a mesma coisa, tem o mesmo significado. Este esqueleto pode ser externo, que é o que a gente vai ver agora, como por exemplo nos insetos, ciris e lagostas. Então, deem uma olhadinha aqui nesses animais. A gente sabe que esses animais aqui, a gente consegue ver pela imagem, eles têm uma estrutura assim por fora bem durinha, não é? Uma casquinha bem dura. O nome dessa estrutura é exoesqueleto ou esqueleto externo. Então, agora a tia vai mostrar para vocês um vídeo que fala sobre a troca desse esqueleto externo. Porque esse tipo de estrutura, ela não acompanha o crescimento do animal. É como se a gente estivesse usando um sapato apertado, que o pezinho está lá dentro e não cabe mais. É assim mais ou menos que acontece. Então, o animal ele vai crescendo, mas o esqueleto externo ele não acompanha esse crescimento. E o que o animal tem que fazer? Ele tem que abandonar essa estrutura, deixar essa estrutura para trás, que é oca, sem vida, para poder crescer, continuar crescendo. Então, ele sai daquela estrutura já com uma nova estrutura, um novo esqueleto externo. Mas aquele que não cabe mais, ele deixa para trás. Prestem bastante atenção, é um vídeo bem interessante, é bem curtinho. Vocês viram? Esse vídeo ele dá para a gente perceber até os detalhes, não é? De tão próximo que é. Então, vocês perceberam que quando ele saiu lá daquele esqueleto, ele já estava maior?
Então, ele precisava deixar aquele esqueleto para trás, porque ele já não cabia mais ali. O nome desse processo de muda é equidise, tá bom? É o termo que a gente usa para esse tipo de acontecimento. Bem, a página 67 do módulo de vocês, ela traz uma atividade. Então, essa atividade, ó, não era nem para ter mostrado aqui antes. Vocês vão precisar pausar o vídeo, tá bom? Para poder fazer. O objetivo é esse realmente, que vocês tentem fazer. Se necessário, olha lá a página 66 do módulo e depois vocês voltam aqui para ver se as respostas estavam corretas, tá bom? Primeira questão. Leia a tirinha sobre o esqueleto de alguns animais. O Baratox me deu superpoderes. Estou vendo seu esqueleto. Insetos têm o esqueleto do lado de fora. Então, ele achou que aquele inseticida tinha dado poderes para ele, porque ele estava vendo o esqueleto, mas na verdade é porque o esqueleto da borboleta é externo. Letra A. Identifique os dois animais representados na tirinha. Quais são os animais que a gente vê aí? A barata e a borboleta. Letra B. Identifique o tipo de esqueleto dos personagens. Que tipo de esqueleto esses personagens aí têm? Eles têm o esqueleto externo ou exoesqueleto. Letra C. Cite outros dois animais, além desses aí representados na tirinha, que é a barata e a borboleta, que possuem esse tipo de esqueleto. Aí só pede 2 exemplos. A tia colocou mais de 2 para vocês observarem, tá bom? Besouros, abelhas, formigas, ciris, cigarras e lagostas. Todos esses têm esqueleto externo. Letra D. Identifique as funções desse tipo de esqueleto. Para que serve o esqueleto externo? Para proteção e para sustentação. Letra E. Descreva como é o crescimento dos animais que possuem esse tipo de esqueleto. Essa questão aí vocês poderiam ter respondido até lembrando do vídeo que a gente assistiu agora, acabou de assistir. Um novo esqueleto maior é formado e o esqueleto antigo abandonado. Então, ele precisa abandonar o esqueleto antigo, né? Página 68, segunda questão. Há vários tipos de esqueleto, mas as funções de todos eles são semelhantes. Sobre essas estruturas, pode-se afirmar que... Então, agora nós vimos sobre o esqueleto externo, não foi? Mas existe outro tipo de esqueleto. Vamos pensar no ser humano. Ele tem um esqueleto externo? Então, não é esse que nós temos. Então, existe outro. Mas para os dois, independente da forma que esse esqueleto a gente pode afirmar o que sobre eles? Vou ler todas e a gente vai eliminando as erradas. O esqueleto externo é geralmente mole e flexível e não protege o corpo. A gente viu o que desses animais que a tia mostrou agora? Que esse esqueleto ele serve para proteger, não foi? A gente acabou de responder uma questão como essa, então a gente já sabe que a letra A está errada. Letra B. Os seres humanos têm esqueleto interno que participa da movimentação, sustentação e proteção do corpo. Essa daí está correta, não é? Se tivesse aí que eles têm esqueleto externo, aí estaria errado, mas o esqueleto é interno e participa da movimentação, da sustentação, da proteção do nosso corpo. A letra B está correta. Vamos ver as outras. O exoesqueleto é produzido quando o inseto é jovem, correto? E permanece o mesmo por toda a vida. A gente acabou de ver lá a cigarra naquele vídeo, aquele animal era a cigarra, trocando, não é, de esqueleto. Os exoesqueletos dos insetos são formados por ossos e cartilagens. Insetos, de fato, têm exoesqueletos, mas a estrutura não é formada nem por ossos e nem por cartilagens, é por outras substâncias, né? Então, a resposta correta dessa questão é a B. Ainda na página 68, fica aí de olho, nós temos a terceira questão. Observe a seguir as imagens de uma libélula. Aqui à esquerda, ó, do lado esquerdo, a gente está vendo a libélula.
E aqui do lado direito, a gente consegue perceber uma estrutura encontrada na vegetação próxima a um lago habitado por esse inseto. Então, na esquerda a gente tem um inseto e na direita a gente tem uma estrutura que foi abandonada por ele. Essa estrutura ela é oca e sem vida. Relacione essa estrutura ao crescimento da libélula. O que é que essa estrutura tem a ver com o crescimento desse animal? A estrutura é o antigo esqueleto da libélula, que foi abandonado, permitindo que o animal crescesse ao longo da vida. Então, para que esse animal cresça, a relação é essa. Para que esse animal cresça, ele precisa abandonar esse esqueleto externo. Por quê? Porque não cabe mais nele, né? Agora nós vamos falar sobre o esqueleto interno ósseo e cartilaginoso. Então, nós vimos o esqueleto externo e agora a gente vai estudar o esqueleto interno. Esse esqueleto interno ele pode ser ósseo ou pode ser cartilaginoso. O esqueleto dos humanos, dos outros mamíferos, dos anfíbios, dos répteis, das aves e da maioria dos peixes é formado quase totalmente por ossos. Quase totalmente quer dizer que não é 100%, não é? No entanto, alguns peixes possuem esqueleto formado por cartilagem. Aqui eu tenho um exemplo, o tubarão. O tubarão é um animal que tem o esqueleto interno formado por cartilagens, assim como a arraia, que possui a mesma estrutura.